pessoal, bem-vindos à última aula de Direito Civil 2, Direito das Obrigações. Então, hoje a gente encerra o nosso curso e com o último ato unilateral de vontade, o último que faltava, que é o enriquecimento sem causa. Então, vamos lá, antes de mais nada, né? Enriquecimento sem causa, como o próprio nome diz, é a ideia de que alguém enriquece sem existir um motivo para isso. E por não haver um motivo para esse enriquecimento, para esse ganho de capital ou de alguma coisa, por haver essa falta de causa, surge nessa pessoa a obrigação de restituir essa coisa, ou dinheiro, ou assim, qualquer outra coisa certa ou incerta. De qualquer forma, como ela enriqueceu sem causa, ela tem a obrigação de restituir, porque ela não tinha causa para ter ganho aquilo. Entenderam? Essa é a lógica desse ato unilateral de vontade do enriquecimento sem causa. Bem, um exemplo que eu trago é um exemplo da Cleide Moscon, que é um exemplo bom para entender o que é o enriquecimento sem causa. Então, qual que é esse exemplo que eu adaptei, né? O Adamastor empresta a Berenice um bem no valor de 800. Daí a Berenice destrói esse bem. Bem, se ela destrói um bem que foi emprestado, ela tem que ressarcir o bem em R$800. Responsabilidade civil, coisa que vocês estão vendo em Integradora 2. Agora, se a Berenice pega esse bem por 800 e vende o bem por 1.100 a Constantino, e daí o Constantino destrói o bem, não existe vínculo jurídico entre o Adamastor e o Constantino. Então a Berenice tem que reembolsar o Adamastor por responsabilidade civil por apenas 800. E aí? E aqueles 300 que sobraram, aqueles R$300? A Berenice vai ficar com esses 300? Está correto que a Berenice fique com esses 300? Então, é esse problema que o enriquecimento sem causa pretende responder. Bem, o enriquecimento sem causa, o Instituto, no caso, é uma inovação do Código Civil de 2002. Mas, de qualquer forma, a proibição desse enriquecimento sem causa é uma base do direito civil. E esse instituto é uma justificativa de vários outros institutos. Por exemplo, cumprimento dos contratos. Por que os contratos devem ser cumpridos? Para evitar o enriquecimento sem causa. Por que se garante contra os vícios da coisa? Ou seja, você compra algo que está com defeito e você vai ser ressarcido, ou então você pode devolver a coisa, para evitar o enriquecimento sem causa. Resolução por inadimplemento. É correto eu ter pago por algo e alguém não ter pago nada em troca? Não. Exceção no contrato não cumprido. A pessoa não cumpriu a parte dela, ela está querendo exigir a minha, seria um enriquecimento sem causa. Então, o enriquecimento sem causa é um instituto que permeia todos os institutos do direito civil e, por isso, ele acaba sendo muito importante. É um dos institutos que a gente tem que sempre ter na cabeça que, na hora de analisar problemas que ocorrem no direito privado, se determinada situação acarreta enriquecimento sem causa, a gente já sabe de antemão que tem algo errado e aquilo não poderia ficar daquele jeito, certo? Então, por isso a importância desse instituto. Então, o artigo 884 estabelece que aquele que sem justa causa se enriquece à custa de outrem será obrigado a restituir indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Mais uma vez, a atualização tem que ser feita, porque afinal de contas você tem questão de inflação e tudo mais. Qual que é a lógica, então? Você não pode admitir qualquer conduta que seja baseada no locupletamento sem razão. Locupletamento sem razão é outro nome para enriquecimento sem causa. E isso é uma fonte de obrigação, a obrigação de restituir. É interessante até fazer um diálogo com relação à matéria da aula passada, que a gente tratou do pagamento indevido. E todo pagamento indevido vai gerar um enriquecimento sem causa, como o próprio nome diz. Mas nem todo enriquecimento sem causa pode se originar de um pagamento indevido. Um exemplo é, por exemplo, você invadir um imóvel para querer adquirir sua propriedade. Não teve um pagamento indevido, simplesmente invadiu um imóvel lá e você quer adquirir a propriedade, você quer conseguir usucapiar aquele imóvel. Isso seria uma forma de enriquecimento sem causa, não a causa apta a justificar esse seu enriquecimento. O parágrafo único do artigo 884 vai dizer, por sua vez, se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu vai ser obrigado a restituir. Até aí tudo bem. E se a coisa não vai subsistir, a restituição vai se fazer pelo valor do bem na época em que foi exigido. Então, pode acontecer de existir um enriquecimento por uma coisa, não por causa de um valor, né? Porque a gente fala em enriquecimento, as pessoas pensam em dinheiro. Não necessariamente é dinheiro, pode ser uma coisa. Mas se a coisa existe, eu devolvo. Se a coisa não existe, eu pago o valor da coisa. Então, quais são os pressupostos que a doutrina aponta para dizer que para que exista uma ação visando o enriquecimento sem causa, né? O enriquecimento do accipiens, então aquele que recebe o bem tem que enriquecer, o empobrecimento dos solvens, ou seja, o solvens acaba se empobrecendo, um nexo causal entre enriquecimento e empobrecimento, elas têm que ter um vínculo lógico entre empobrecimento de um lado e enriquecimento do outro,
a inexistência de uma causa jurídica prevista por vontade das partes ou pela lei e a inexistência de uma ação específica. Como assim, professor, a inexistência de uma ação específica? Porque para você ingressar com uma ação com base no enriquecimento sem causa, ela é uma ação residual. Você teria que ingressar com outra ação caso existam outras ações cabíveis. Por exemplo, a axio em reinverso e coisas do gênero são ações específicas. A ação para o enriquecimento sem causa é uma ação específica e residual. Você não tem mais nenhum outro recurso, nenhum outro tipo de ação que eu poderia ingressar contra aquela pessoa que enriqueceu sem causa. Daí eu ingresso com uma ação de enriquecimento sem causa. A primeira jornada de direito civil produziu no enunciado 35, pelo qual se fala que a expressão se enriquecer à custa de outrem não significa necessariamente que deverá haver empobrecimento. Então, para a doutrina, existe uma relativização do requisito do empobrecimento, que pode acontecer de a pessoa não se empobrecer. Porque pelo lucro da intervenção ou do lucro ilícito, a pessoa não se empobrece, mas o outro se enriquece sem causa. É o caso do exemplo que eu dei no começo da aula. A pessoa vendeu a bicicleta do outro. Estou dando um exemplo que era R$800, era bicicleta. Vendeu a bicicleta de uma pessoa por 1.100. Daí a outra pessoa destrói a bicicleta, eu devolvo 800 para o dono da bicicleta e fico embolsando 300. Esse lucro é um lucro de intervenção que não é correto. É um lucro ilícito. E esse lucro só poderia ser devolvido ao verdadeiro dono daquele lucro, digamos assim, por meio de uma ação de enriquecimento sem causa, embora não tenha havido nenhum empobrecimento por parte do dono da coisa. O enunciado 188 da terceira jornada de direito civil vai dizer que a existência de negócio jurídico válido e eficaz, em regra, é uma justa causa para o enriquecimento. Obviamente que se existe um negócio jurídico entre as partes, então, se uma enriqueceu ou empobreceu, regras do jogo. Não é um problema, desde que seja atendido boa-fé objetiva e função social dos contratos. É importante também fazer uma diferenciação entre as expressões enriquecimento sem causa e enriquecimento ilícito. Muitas vezes as pessoas usam essas duas expressões como sinônimas, porém elas não são a mesma coisa. A gente pode dizer com certa segurança doutrinária que todo enriquecimento ilícito é um enriquecimento sem causa, mas nem todo enriquecimento sem causa é um enriquecimento ilícito. Então, no enriquecimento sem causa, não existe uma causa jurídica para o enriquecimento da pessoa. Enquanto que no enriquecimento ilícito, a causa do enriquecimento é um ato ilícito. Eu fui lá e peguei algo de alguém. Isso é um ato ilícito. Isso é punível pela responsabilidade civil e até por criminal. E é um enriquecimento, obviamente, sem causa. Mas nem todo enriquecimento sem causa acaba sendo um ato ilícito. Ok? Continuando com o artigo 885, a restituição ela é devida não só quando não tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. É um exemplo de um valor cuja cobrança acaba sendo revogada por uma lei nova. Então, a causa deixa de existir e daí, de repente, você tem que parar de pagar. Se você continua pagando, está havendo um enriquecimento sem causa. Outra situação que menciona aquilo que eu falei, né, que a ação de enriquecimento sem causa é residual, ela está prevista no artigo 886 do Código Civil, que diz que não vai caber a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para ser ressarcido o prejuízo sofrido. Então, eu só posso ingressar com uma ação de enriquecimento sem causa caso eu não tenha outra ação para ingressar. E por fim, para finalizar essa temática do enriquecimento sem causa, o enunciado 36 da primeira jornada diz que esse artigo que a gente acabou de falar não exclui o direito à restituição que foi objeto de enriquecimento sem causa nos casos em que os meios alternativos conferidos ao lesado encontram obstáculos de fato. Então, às vezes você não consegue ingressar com aquela outra ação que seria possível, daí você ingressa com a ação de enriquecimento sem causa e se ressarce desse prejuízo. Então, essa análise dessa ação cabível vai ter que ser feita casuisticamente. E essa é uma discussão, bem ou mal, muito mais processual do que de direito civil. Então a gente não vai perder tempo com isso agora. Fechando o semestre, eu só trago para vocês um breve relato rapidinho sobre títulos de crédito aqui. Não justificaria gravar um vídeo específico para isso. Os títulos de crédito eles são previstos no artigo 887 e seguintes do Código Civil, que, como eu disse, também é uma fonte de obrigações. Vocês vão estudar isso em direito empresarial. E essas regras do Código Civil, que estão nos artigos 887 e seguintes, vão se aplicar a títulos de crédito atípicos, ou seja, não é o caso do cheque, não é o caso da nota promissória. Mas, de qualquer forma, embora esses títulos de crédito atípicos eles estejam no Código Civil, no artigo 887, sejam fonte de obrigações, eles são temática de direito empresarial e vocês vão ter isso lá no 8º período com o Direito Empresarial 2. Bem, gente, com isso encerramos o Direito Civil 2. Palmas para vocês, acabou. Próximo semestre a gente continua com
mais direito obrigacional, só que daí na temática de contratos. A gente continua com outra fonte de obrigação. Então, a gente analisou toda a teoria geral das obrigações desse semestre, finalizamos a teoria geral das obrigações, entramos nos atos unilaterais de vontade, encerramos hoje. Os atos unilaterais de vontade também são fonte das obrigações. Vocês em Integradora 2 estão tendo responsabilidade civil, que é outra fonte de obrigações, e no semestre que vem a gente vai para mais uma fonte de obrigações, que vai levar o semestre todo, que são os contratos, compra e venda, doação, comodato, locação, enfim, o céu é o limite. É muito interessante, aguardo vocês no semestre que vem, torcendo para que seja presencial. E é isso, pessoal. Boa sorte nos estudos, estudem, assistam às aulas, leiam e tirem dúvidas no Google Classroom. Estou com saudades e forte abraço.